Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para a abordagem de temas relacionados com o Espiritismo e também sobre outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje, o assunto que eu gostaria de abordar e compartilhar com você é o foco. Isso mesmo. O tão falado e almejado foco, que para alguns é uma realidade, sem dúvida, enquanto que para outros é algo mais trabalhoso de se obter, mas não impossível, tá bom? E nós falamos sobre essa questão, o foco, não só pelo fato de estarmos iniciando um ano novo, o que é muito bom, é claro, mas um ano novo nos traz aquela ideia que terminamos algo, que cumprimos um ciclo e por isso temos nossas esperanças renovadas, não é? Esperanças de um ano melhor, de uma vida melhor em todos os sentidos, e para conseguirmos melhorar a nossa vida neste ano novo, precisamos ter foco. E quando nós falamos sobre foco, estamos falando também sobre objetivos. Ou seja, quais são os nossos objetivos de vida a partir desse momento? Quais são as nossas metas com relação a todos os aspectos das nossas vidas, hein? Claro que em alguns momentos, algumas metas são mais fáceis de alcançarmos e assim nós deixamos aquelas metas que não são exatamente prioritárias, né? Um pouquinho para depois. O que não significa que nunca retomaremos essas metas ou esses objetivos no futuro, tá bom? Por exemplo, uma dessas metas pode ser uma viagem para o exterior, porém, no momento, existem outras prioridades. Tudo bem, você merece sim programar uma viagem, né, para fora, mas no momento, talvez você tenha uma reforma da casa para realizar, ou talvez a escola dos seus filhos. Mas se a meta estiver dentro de uma programação futura, ela pode sim ser cumprida assim que outras prioridades forem resolvidas, não é? E as metas podem ser inúmeras, pois não há uma quantidade estabelecida, é claro, mas o importante é assumir uma meta de vida e focar as energias necessárias para alcançá-la. Mas existem tantas questões que julgamos prioritárias, não é mesmo? Temos que dar atenção para a nossa vida pessoal, assim como desejamos fazer o mesmo no campo sentimental, profissional, intelectual, espiritual, etc. E sem foco, fica difícil trabalhar em todas essas frentes. Eu, por muito tempo, tive dificuldade em focar energias para terminar as minhas tarefas e meus projetos. E eu sempre me sentia frustrado com isso. Por algum tempo, a ideia de não conseguir terminar algo me deixava muito triste. Isso foi, acho que praticamente no início da minha vida adulta, onde eu vivenciava algumas dificuldades pessoais. Não digo isso no campo familiar ou profissional, mas acho que a imaturidade, com certeza colaborou para essa postura de muitas vezes começar alguma coisa e não terminar. Depois de alguns anos, graças a Deus, eu consegui aplicar a minha energia para resolver as minhas questões e os meus projetos. E poxa, a sensação disso é muito boa. Quando a gente cumpre uma meta ou finaliza um projeto, é muito bacana, não é? Isso também nos dá espaço para novas ideias e novos projetos, o que também é uma maravilha. É como você limpar as suas gavetas, não é? Tem muito entulho lá dentro e quando você reorganiza ou joga fora aquilo que você não usa mais, você acaba criando espaço para outras coisas, não é? Para outras situações. Agora, já perceberam o que ocorre com alguns jovens? Bom, não só os jovens, é claro, mas também com pessoas assim da minha idade, aquelas que já passaram dos 40, não é? Perceberam que a maioria
está conectada 24 horas por dia nas redes sociais. Poxa vida, e rede social é algo que, se você não tomar cuidado, aquilo tira totalmente o seu foco. Porque às vezes você vai buscar ali numa conversa, né, numa mensagem, um contato, por exemplo, e você recebe uma enxurrada de informações com imagens, com texto, com vídeo, e se você bobear, lá se foi o foco. Bem, de alguma forma nós podemos dizer que o foco de muitas pessoas atualmente são as redes sociais. Mas isso me preocupa um pouco. Não só eles, mas nós também ainda estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade de conexão e de estarmos online o tempo todo. E isso é perigoso no trânsito, certo? Muito cuidado e muita responsabilidade quando você estiver dirigindo o seu carro ou a sua moto. Nesse momento, o foco é a direção do seu carro ou a pilotagem da sua moto, tá bem? Nada de ficar no smartphone ou no celular, né, como alguns amigos falam. O negócio é focar na rua, na estrada, tá bom? Isso não deixa de ser um problema de foco, não é? Ou melhor, né, pensando melhor, é um problema de falta de foco. Pois, francamente, eu não conheço ninguém multitarefas que possa, por exemplo, dirigir e estar ali mandando uma mensagem para alguém na rede social, tá? E atualmente muitas pessoas vivem uma espécie de transe por causa disso, de sonolência, e parecem não focar em nada que está ao seu redor. Ficam, digamos, no automático. E me parece que muitos precisam de estímulos muito fortes para talvez sair, né, desse estado de dormência, apesar que me parece que saem de um estado de dormência e entram em outro estado talvez equivalente, pois, como eu já disse, precisam de estímulos tão fortes, sejam esses visuais, auditivos, né? É só você perceber pelas ruas esses carros que passam com um som tão alto, mas tão alto, e imagina quem está dentro do carro, não é? Outros estímulos também que são táteis, ou no campo do paladar, né? São pessoas que preferem aquelas comidas muito fortes, muito pesadas, e comem totalmente errado, a começar pelo fato de não mastigarem. Muitos não sabem nem ver televisão. Incrível, né? Aí você me pergunta assim, mas como assim não sabem ver TV? Poxa, a pessoa tem mais de 300 canais e ela diz que não tem nada para assistir. Elas não conseguem apreciar um programa, não conseguem ver os detalhes, não conseguem ouvir o que está sendo dito, pois tudo para elas é muito chato. Claro que existem programações horríveis na TV, mas também existem outras tão bacanas, não é? É você que vai determinar o que você assiste, o que você quer colocar no teu subconsciente, tá bom? Isso é responsabilidade sua. Então, na minha opinião, falta mais foco no que está acontecendo e menos este fast food emocional em que as pessoas estão imersas hoje em dia, ou pelo menos muitas pessoas. E é claro que já falamos muito sobre esse tipo de assunto, não é? Mas me parece que muitos ainda não entenderam a questão. E por isso, muitas tarefas cotidianas são mal feitas, ou nem sequer chegam a ser realizadas, para falar bem a verdade, não é? Eu gosto muito de filmes, e às vezes eu assisto um filme várias e várias vezes. Geralmente um filme que me chama muito a atenção, principalmente quando há muita riqueza visual e também filosófica. Eu me lembro de um filme muito bacana, com certeza muitas pessoas já assistiram, que é O Último Samurai, com o Tom Cruise. Nesse filme, o personagem principal, ele é um soldado ocidental que passa a viver como um prisioneiro, entre aspas, né,
numa aldeia de samurais. E me chamou muito a atenção um trecho onde o personagem ele começa a refletir sobre o estilo de vida daquele povo. Então ele diz alguma coisa mais ou menos assim: esse povo não é bárbaro como dizem. Todas as manhãs eles levantam cedo e sempre buscam a perfeição em tudo o que eles fazem. Poxa, que coisa mais interessante, não é? De você buscar a perfeição em tudo que se faz. Não com aquela autocobrança exagerada, mas é interessante saber que essa perfeição, entre aspas, né, em tudo que a gente faz, ela vai chegar com a melhor prática possível. Isso é muito parecido com o que o povo chinês chama de Kung Fu, que não é apenas a luta em si, mas uma postura pessoal de entrega ao que se está fazendo no momento, e assim fazer sempre da melhor maneira possível. Bem, eu gostaria de encerrar esse assunto de hoje com uma pequena história que se passou em um templo Shaolin, entre os monges e um ocidental que buscava, dentre outras coisas, desenvolver a sua capacidade de liderança. A história é muito bacana. Essa pessoa, esse ocidental, conseguiu, digamos, um estágio no templo para buscar a sua disciplina mental. Porém, as culturas são bem diferentes e geralmente o ocidental, nós, demoramos um pouco para entender o pensamento chinês, no caso, dos monges. Então esse homem foi informado que o seu treinamento começaria na manhã seguinte e que ele teria que acordar muito cedo para isso. Até aí, fácil. Na manhã seguinte, ele acorda e é encaminhado para um pátio onde os monges já estavam lá e em fila. Então um deles fala para aquele homem que inicialmente ele deveria aquietar a sua mente e por isso eles fariam um passeio. Todos então em fila indiana começaram a caminhar em direção a uma colina, fora do templo, obviamente, não é? Todos caminhavam em paz, menos, adivinha quem? Pois é, o homem ocidental, pois ele observava o topo da colina que era muito alto e muito longe do templo. E assim eles caminharam por muito tempo até que chegaram no topo daquela colina e durante a caminhada perceberam que o homem reclamava muito. E chegando lá, ele se mostrava muito chateado com aquele passeio que aparentemente não tinha propósito algum. Quando os monges perceberam que o homem chegara ao topo da colina muito contrariado e nervoso, eles simplesmente formaram uma nova fila e voltaram caminhando para o templo. Quando chegaram, disseram ao homem que o treinamento havia acabado por aquele dia e que ele poderia caminhar pelo templo ou até participar de algumas atividades, se assim ele desejasse, porém, tudo em silêncio. No dia seguinte, uma nova caminhada em fila, todos os monges em silêncio e o homem se comportando da mesma forma, pensando apenas em terminar logo aquele passeio inútil. E mais uma vez chegaram no topo da colina, formaram outra fila e retornaram para o templo em silêncio. E isso se repetiu por muitos dias, até que em uma manhã esse homem se levanta e observa o seu quarto, coisa que ele não havia feito ainda. Vai até o pátio e vê todos os monges ali, parados, tranquilos e prontos para mais um dia de tarefas. Ele pega o seu lugar na fila e começa então a caminhada. Só que dessa vez ele não estava irritado e começou a observar o caminho. Olha que legal. Aquele caminho que fizera tantas vezes nos últimos dias. E logo de cara ele viu um pássaro muito colorido que ganhava altura. Viu também pequenos animais silvestres para lá e para cá, correndo para lá e para cá.
e mais à frente viu uma nascente de águas cristalinas que surgia de uma pedra e que formava um pequeno lago a uma certa distância. Lago este também cheio de vida. Ele estava com a cabeça vazia de pensamentos em looping e o seu coração começava a se encher de algo meio esquecido, chamado de alegria. E quando ele chega com os monges no topo da colina, ele para e olha para trás e vê lá embaixo a bela construção do templo, rodeada de uma linda floresta com árvores que balançavam ao vento. E assim ele ficou por alguns instantes contemplando aquela visão. Os monges se olharam e, com muita satisfação, sorriram de forma discreta para o homem. E este entendeu que agora sim ele estava pronto para iniciar outras etapas do seu treinamento, pois estava pronto para focar no que era importante. Então, é claro, é apenas uma história, mas ela nos faz pensar em acalmar um pouco a nossa cabeça, não é? Para sairmos desse fast food diário que nos deixa meio zumbis. É uma história que nos faz focar no que realmente é importante, não é? Bom, então é isso. Eu agradeço muito a sua atenção mais uma vez. Até a próxima e um forte abraço.